A chuva fina de terça-feira começava a molhar as calçadas do Rio de Janeiro quando Roberto Carlos desceu do Mercedes preto na porta do Hospital Souza Aguiar. Eram 15h30 de uma tarde cinzenta de outubro. O motorista segurava um guarda-chuva sobre a cabeça do cantor, que vestia um terno azul marinho discreto, e sapatos italianos, que refletiam a luz dos postes. No pulso esquerdo, o relógio Patek Philippe dourado marcava os minutos com precisão suíça. Se você gosta de histórias de superação, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Roberto entrou no saguão principal caminhando devagar, observando o movimento típico de um hospital público brasileiro. Enfermeiras corriam pelos corredores, familiares esperavam sentados em cadeiras de plástico azul, e o cheiro de desinfetante misturado com café barato pairava no ar. Ele não estava ali por acaso. Sua assessoria havia organizado uma visita surpresa ao setor de cardiologia, onde ele faria uma doação para modernizar equipamentos. No elevador, apertou o botão do quarto andar enquanto ajeitava a gravata. Aos 83 anos, Roberto Carlos ainda mantinha a postura elegante que o acompanhava desde os tempos de jovem guarda. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados e os óculos escuros permaneciam no rosto mesmo dentro do prédio. Quando as portas se abriram, ele foi recepcionado pela diretora do hospital, uma mulher de 50 anos que não conseguia disfarçar o nervosismo. Senhor Roberto Carlos, que honra recebê-lo aqui. Tudo está preparado para a cerimônia, disse ela, estendendo a mão trêmula. Obrigado, doutora. Mas antes gostaria de conhecer alguns pacientes, se for possível, respondeu Roberto com sua voz característica, suave e pausada. Eles caminharam pelo corredor onde ficavam os quartos da enfermaria. Roberto cumprimentava funcionários que paravam seu trabalho para admirá-lo. Alguns pediam fotos discretamente. Outros simplesmente sorriam emocionados. Era uma cena familiar para quem havia conquistado gerações inteiras de brasileiros com suas canções. No meio do corredor, uma porta entreaberta chamou sua atenção. Dentro do quarto, uma senhora de cabelos brancos estava sentada numa cadeira ao lado de uma cama vazia, segurando nas mãos um rádio pequeno de pilha. Ela cantarolava baixinho uma melodia que Roberto reconheceu imediatamente. Era Detalhes, uma de suas composições mais famosas. Roberto parou e pediu licença à diretora. Posso falar com essa senhora um momento? A diretora acenou positivamente, embora parecesse surpresa com o interesse repentino. Ele bateu levemente na porta e entrou. A mulher levantou os olhos e por um segundo ficou paralisada. Seus dedos soltaram o rádio, que quase caiu no chão. Roberto se aproximou rapidamente e segurou o aparelho antes que batesse no piso. Cuidado com seu rádio, disse ele, sorrindo. Parecia que a senhora estava cantando uma música minha. Dona Francisca dos Santos, de 76 anos, arregalou os olhos. Suas mãos tremiam quando pegou o rádio de volta. Meu Deus do céu, murmurou. O senhor é mesmo o Roberto Carlos? Sou sim, minha senhora. E qual é o seu nome? Francisca dos Santos, mas todo mundo me chama de Dona Chica, respondeu ela, tentando se levantar da cadeira com dificuldade. Não precisa se levantar, Dona Chica. Posso sentar aqui do seu lado? Roberto apontou para a beira da cama hospitalar. Ela fez que sim com a cabeça, ainda incrédula. Roberto se sentou e notou que as roupas da senhora eram simples, mas impecavelmente limpas. Ela usava um vestido florido azul claro e chinelos de dedo gastos pelo tempo. Suas mãos calejadas contavam a história de uma vida de trabalho. A senhora estava cantando Detalhes. É uma das suas preferidas? Perguntou Roberto. Ai, seu Roberto, o senhor não imagina. Essa música me acompanha há 40 anos. Eu escutava quando meu marido era vivo. Escutava quando criei meus filhos. Escuto até hoje, disse Dona Chica, e seus olhos começaram a brilhar com lágrimas não derramadas. Roberto sentiu algo se mexer dentro do peito. Havia uma sinceridade na voz daquela mulher que tocava uma corda profunda em sua alma. E seu marido, Dona Chica, ele também gostava das minhas músicas? Gostava muito. Joaquim sempre dizia que o senhor cantava o que ele sentia, mas não sabia falar. Quando ele adoeceu, eu trazia esse radinho para cá, e a gente ficava escutando as suas canções. Ele morreu há 3 meses,
segurando minha mão e pedindo para eu tocar Nossa Senhora. O silêncio tomou conta do quarto. Roberto observou o rádio nas mãos da senhora. Era um modelo antigo, prateado, com riscos e marcas de uso. As pilhas provavelmente precisavam ser trocadas, pois o som saía meio abafado. Dona Chica seguiu o olhar dele. Esse radinho era do Joaquim. Ele comprou nos anos 80 para a gente escutar suas músicas. Não tem dinheiro para comprar um novo. Então vou cuidando desse mesmo, explicou ela, acariciando o aparelho como se fosse um tesouro. E a senhora está aqui hoje por quê? Perguntou Roberto, notando que a cama estava vazia. Ah, eu venho fazer os exames do coração uma vez por mês. O médico disse que preciso cuidar, que o Joaquim não ia querer me ver descuidando da saúde. Hoje fiz os exames e estava aqui esperando o resultado. Roberto olhou para aquela mulher e viu décadas de amor, perda e resistência. Dona Chica representava milhões de brasileiras que haviam trilhado caminhos similares, carregando suas dores e alegrias ao som de suas canções. Ele se levantou da cama e caminhou até a janela, observando a chuva que agora caía com mais intensidade lá fora. Roberto voltou para perto de Dona Chica, que continuava olhando para ele como se estivesse vendo uma aparição. O cantor sentou-se novamente na beira da cama e reparou em alguns detalhes que havia perdido antes. A bolsa da senhora estava remendada com linha azul, e dentro dela conseguia ver um saquinho plástico com remédios. No pescoço, uma correntinha fina segurava uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, a mesma santa mencionada na música que seu falecido marido pedia para escutar. Dona Chica, a senhora tem filhos? Perguntou Roberto, genuinamente curioso sobre a vida daquela mulher. Tenho 3, seu Roberto. 2 moram em São Paulo, trabalham em fábrica. Mandaram dinheiro para eu vir morar com eles, mas eu não quis sair do Rio. Aqui tem as memórias do Joaquim, a casinha onde a gente viveu 40 anos. A filha mais nova, a Márcia, mora aqui perto e me ajuda quando preciso. Roberto observou a expressão de Dona Chica enquanto ela falava dos filhos. Havia orgulho na voz, mas também uma saudade profunda. E eles sabem que a senhora está aqui no hospital hoje? A Márcia sabe. Ela queria vir junto, mas trabalha numa padaria e não pode faltar. Disse que quando chegasse em casa queria saber de tudo. Respondeu Dona Chica, ajeitando o vestido. O cantor ficou pensativo. Aquela situação o remetia à própria infância, quando sua mãe enfrentava dificuldades similares. A diferença era que agora ele tinha recursos para fazer algo concreto, mas precisava entender melhor a situação antes de agir. O tratamento do coração está sendo caro? Perguntou Roberto com delicadeza. Dona Chica suspirou. O SUS cobre os exames, graças a Deus, mas os remédios são caros. Às vezes tenho que escolher entre comprar o remédio da pressão ou o do coração. A farmácia popular ajuda, mas nem todos têm lá. Roberto sentiu um aperto no estômago. E a Márcia consegue ajudar. Ela faz o que pode, coitada. Ganha um salário mínimo na padaria e tem 2 filhos pequenos para criar. Eu não quero ser peso na vida dela, disse Dona Chica. E pela primeira vez, sua voz vacilou ligeiramente. Naquele momento, Roberto Carlos entendeu por que havia parado naquele quarto. Não foi coincidência ou curiosidade. Era como se uma força maior o tivesse guiado até ali para encontrar Dona Chica. Ela representava a essência do público que havia acompanhado sua carreira durante décadas, pessoas simples que encontravam nas suas canções o alento para enfrentar as dificuldades da vida. Dona Chica, posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Roberto, inclinando-se ligeiramente para a frente. Claro, seu Roberto, o senhor pode perguntar o que quiser. Quando a senhora escuta minhas músicas hoje, depois de perder o Joaquim, o que sente? A pergunta pegou Dona Chica de surpresa. Ela ficou alguns segundos em silêncio, como se organizasse os pensamentos. Suas mãos apertaram o rádio contra o peito. Sabe, seu Roberto, é estranho. Quando toca a detalhes, eu choro porque lembro do meu Joaquim cantando baixinho no meu ouvido. Mas quando toca a Nossa Senhora, eu sinto que ele ainda está aqui, protegendo a família lá de cima. Suas músicas são como uma ponte, sabe? Liga o que foi com o que ainda é. Roberto sentiu os olhos marejarem.
Em décadas de carreira, havia recebido milhares de elogios, críticas especializadas, prêmios internacionais. Mas nenhum reconhecimento havia tocado seu coração como aquelas palavras simples de Dona Chica. "E que música nova a senhora gostaria que eu cantasse?" perguntou Roberto, tentando disfarçar a emoção. "Ai, seu Roberto, não sei se posso pedir uma coisa dessa", disse ela, corando ligeiramente. "Pode sim, Dona Chica, fique à vontade." Ela olhou para o rádio, depois para Roberto, como se estivesse reunindo coragem. "Tem uma música sua que chama Como Vai Você. Eu escutava muito quando era mais nova, quando estava namorando o Joaquim. Sempre que toca no rádio, eu lembro de quando éramos jovens e tínhamos a vida toda pela frente." Roberto conhecia bem aquela canção. Era de 1973, uma época em que ele mesmo era um homem jovem, cheio de sonhos e incertezas sobre o futuro. Ver como aquela música havia marcado a vida amorosa de Dona Chica e Joaquim o emocionou profundamente. "Como Vai Você é uma música muito especial para mim também", disse Roberto. "Foi uma das primeiras que escrevi pensando em como o amor verdadeiro atravessa o tempo." Dona Chica sorriu pela primeira vez desde que Roberto entrara no quarto. "O Joaquim sempre dizia que o senhor escreveu essa música pensando na gente. Era bobagem dele, né? Mas era bonito de se ouvir." "Talvez não fosse bobagem, Dona Chica. Talvez eu tenha escrito pensando em todos os casais como vocês, que constroem uma vida inteira de amor verdadeiro", respondeu Roberto, e percebeu que havia encontrado uma verdade profunda naquelas palavras. O momento foi interrompido pela chegada de uma enfermeira que trazia uma pasta com exames. Dona Francisca trouxe o resultado dos seus exames de hoje. Dona Chica se levantou rapidamente, guardando o rádio na bolsa. Roberto também se levantou, observando a ansiedade estampada no rosto da senhora. A enfermeira olhou curiosa para o cantor, mas decidiu focar no procedimento. "O médico quer conversar com a senhora. Pode vir comigo?" disse a enfermeira. Dona Chica olhou para Roberto com uma expressão de despedida, como se soubesse que aquele encontro mágico estava chegando ao fim. "Obrigada por ter conversado comigo, seu Roberto. Vai ser a história mais bonita que vou contar para Márcia hoje." Roberto segurou suavemente a mão da senhora. "Dona Chica, eu gostaria muito de conhecer o resultado dos seus exames. Posso esperá-la aqui?" Ela ficou surpresa com o pedido. "O senhor tem certeza? Deve ter coisas importantes para fazer." "Não há nada mais importante agora do que saber como a senhora está", respondeu Roberto, e ele próprio se surpreendeu com a sinceridade das suas palavras. Roberto ficou sozinho no quarto, enquanto Dona Chica saía para receber o resultado dos exames. Ele caminhou até a janela e observou o movimento da rua lá embaixo. Carros passavam apressados, pessoas corriam com guarda-chuvas para se proteger da chuva que agora caía com mais força. Mas sua mente estava completamente focada naquela mulher simples que havia acabado de conhecer. Pegou o celular e ligou para sua assessora. "Marina, preciso cancelar o compromisso das 17 horas. Surgiu algo importante aqui no hospital." "Mas Roberto, é a reunião com a gravadora. Eles estão esperando há semanas", respondeu Marina do outro lado da linha. "Reagende para amanhã. Hoje não posso sair daqui", disse Roberto com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Guardou o telefone e voltou a sentar na beira da cama onde havia conversado com Dona Chica. O quarto era pequeno e simples, com paredes pintadas de verde claro descascando em alguns pontos. Uma televisão pequena estava pendurada no alto, desligada. O cheiro de hospital misturado com o perfume suave que Dona Chica usava ainda permanecia no ar. Roberto pensou no radinho antigo que ela carregava como um tesouro. Quantas pessoas pelo Brasil afora tinham aparelhos similares, guardando suas músicas como companheiras fiéis através dos anos? Ele havia vendido milhões de discos, se apresentado nos maiores palcos do mundo, mas ali, naquele quarto, descobria uma dimensão nova do impacto da sua obra. 15 minutos depois, Dona Chica voltou acompanhada do Dr. Henrique, um homem de 40 anos que usava jaleco branco e carregava uma prancheta. Quando viu Roberto Carlos ali, o médico ficou visivelmente surpreso, mas tentou manter a compostura profissional. "Doutor, esse é o Roberto Carlos. Ele quis saber do resultado dos meus exames", disse Dona Chica, com um orgulho evidente na voz. O médico cumprimentou Roberto respeitosamente e se dirigiu a Dona Chica.
Senhora Francisca, preciso ser direto. Os exames mostram que sua condição cardíaca piorou desde o mês passado. O senhor está com uma arritmia mais acentuada e a pressão continua descontrolada. Roberto observou o rosto de Dona Chica se contrair de preocupação. Ela apertou a bolsa contra o corpo e perguntou: "É grave, doutor?" "Não é uma emergência, mas precisamos ajustar a medicação urgentemente. Vou prescrever 2 remédios novos, além dos que a senhora já toma. É fundamental não interromper o tratamento." Dona Chica ficou em silêncio por alguns segundos, calculando mentalmente. Roberto percebeu sua hesitação e entendeu que o problema não era médico, mas financeiro. "Doutor, esses remédios novos são caros?" perguntou ela, tentando parecer casual. "Um deles, sim. Custa cerca de R$ 200 por mês, mas é essencial para controlar a arritmia", respondeu o médico, consultando sua prancheta. Roberto viu o semblante de Dona Chica mudar completamente. R$ 200 representavam uma pequena fortuna no orçamento apertado dela. Ela agradeceu ao médico e disse que iria conversar com a filha sobre o tratamento. Quando ficaram sozinhos novamente, Dona Chica se sentou pesadamente na cadeira. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto guardava a receita médica na bolsa. "Dona Chica, a senhora está preocupada com o remédio?" perguntou Roberto, embora já soubesse a resposta. "Ah, seu Roberto, não queria incomodar o senhor com meus problemas. Vou dar um jeito", respondeu ela, tentando sorrir. "Por favor, me conte. Talvez eu possa ajudar de alguma forma." Dona Chica olhou para Roberto por um longo momento, como se avaliasse se podia confiar nele. "É que R$ 200 é muito dinheiro para mim, seu Roberto. Minha aposentadoria é um salário mínimo. Depois de pagar água, luz e alimentação, sobra muito pouco. A Márcia já me ajuda com o que pode." Roberto sentiu uma revolta crescer dentro dele. Ali estava uma mulher que havia trabalhado a vida inteira, criado filhos, cuidado do marido doente e agora, na terceira idade, precisava escolher entre medicamentos essenciais e necessidades básicas. "Dona Chica, posso fazer uma pergunta? A senhora trabalhava em quê?" "Fui doméstica a vida toda, seu Roberto. Comecei aos 14 anos na casa de uma família em Copacabana. Depois casei com o Joaquim e continuei trabalhando para ajudar em casa. Ele era servente de obra. A gente nunca teve muito, mas sempre foi honesto." Roberto admirou a dignidade com que ela falava de sua história. Não havia amargura ou revolta, apenas a simplicidade de quem aceita a vida como ela é. "E a senhora se aposentou quando?" "Aos 65 anos. Consegui comprovar o tempo de trabalho, mas como muitos patrões não registravam direito, a aposentadoria ficou no valor mínimo mesmo", explicou Dona Chica. Roberto fez cálculos rápidos na cabeça. Se Dona Chica se aposentara há 11 anos, significava que havia trabalhado pelo menos 30 anos como doméstica, muitas vezes sem os direitos garantidos. Agora, quando mais precisava de suporte, o sistema a abandonava. "Dona Chica, vou ser direto. Eu gostaria de custear seus remédios, todos eles, pelo tempo que for necessário." Dona Chica regalou os olhos e balançou a cabeça veementemente. "Não, seu Roberto, não posso aceitar. O senhor já foi muito gentil conversando comigo. Por favor, me escute. Não é caridade, é reconhecimento. A senhora e pessoas como a senhora sustentaram minha carreira durante décadas. Compraram meus discos quando tinham pouco dinheiro, emocionaram-se com minhas músicas nos momentos mais difíceis. Agora é minha vez de retribuir." Dona Chica começou a chorar silenciosamente. "Seu Roberto, o senhor não imagina o que está falando. Eu nem sei como agradecer." Roberto se levantou e se aproximou dela. "Não precisa agradecer, Dona Chica. Na verdade, sou eu quem precisa agradecer. A senhora me lembrou hoje por que comecei a cantar." Roberto tirou o celular do bolso e ligou novamente para Marina. "Preciso que você entre em contato com o Dr. Henrique, aqui do Souza Aguiar. Vou passar o telefone dele em seguida. Quero que organizem um plano para custear o tratamento completo de uma paciente." Dona Chica tentou protestar, mas Roberto fez um gesto pedindo que esperasse. Ele saiu do quarto para conversar com o médico e acertar os detalhes. Quando voltou, encontrou Dona Chica enxugando os olhos com um lenço de papel. "Está tudo resolvido, Dona Chica.
O Dr. Henrique vai receber uma ligação da minha assessoria ainda hoje. Seus medicamentos estarão garantidos e qualquer exame adicional que precise fazer também. Meu Deus do céu! Como é que vou pagar isso para o senhor? Perguntou ela, visivelmente emocionada. Não vai pagar nada, mas posso pedir uma coisa em troca? Dona Chica acenou que sim, disposta a qualquer coisa. Quero que a senhora continue ouvindo minhas músicas nesse radinho. E quando se sentir melhor, quero que conte essa história para outras pessoas. Não sobre a ajuda que dei, mas sobre como a música pode ser uma companhia verdadeira na vida. Roberto sentou-se novamente ao lado dela. Sabe, Dona Chica, hoje de manhã acordei pensando que minha agenda estava lotada de compromissos importantes. Reuniões com empresários, discussões sobre contratos, planejamento de turnês. Mas agora entendo que nada disso era tão importante quanto estar aqui conversando com a senhora. Dona Chica o olhou com uma expressão de profunda gratidão. Seu Roberto, posso contar uma coisa? Quando meu Joaquim estava internado aqui, nos últimos dias de vida, ele me pediu um favor. Disse que se um dia eu tivesse a oportunidade de conhecer o senhor pessoalmente, era para eu agradecer por todas as músicas que embalaram nossa vida juntos. Roberto sentiu um nó na garganta. Ele realmente disse isso? Disse sim. Falou que o Senhor tinha o dom de transformar sentimentos em música e que isso havia sido um presente para nossa família durante 40 anos de casamento. Nos dias difíceis, quando o dinheiro estava curto ou quando surgiram problemas com os filhos, a gente ligava o rádio e escutava suas canções. Era como se o Senhor estivesse ali, dizendo que tudo ia dar certo. Roberto precisou se levantar e caminhar até a janela para controlar a emoção. Lá fora, a chuva havia parado e alguns raios de sol começavam a aparecer entre as nuvens. Era como se o próprio tempo estivesse respondendo ao momento que vivia. Dona Chica, posso fazer mais uma pergunta pessoal? Claro, seu Roberto. Depois que o Joaquim partiu, a senhora chegou a pensar em desistir de alguma coisa? De se cuidar? De viver? Dona Chica ficou pensativa antes de responder. Pensei sim, seu Roberto. Houve noites que olhava para o teto e perguntava a Deus por que havia ficado sozinha. Mas sabe o que me fazia levantar da cama no dia seguinte? Roberto balançou a cabeça, curioso. Era ligar esse radinho e escutar suas músicas. Principalmente aquela que fala sobre Jesus Cristo, Nossa Senhora. Quando tocava essa música, eu sentia que o Joaquim estava me mandando um recado, dizendo para eu não desistir, que ainda tinha coisas para viver. Roberto conhecia bem a música citada. Era uma de suas composições mais espirituais, escrita num momento de reflexão profunda sobre fé e esperança. Saber que aquela canção havia servido de âncora para Dona Chica nos momentos mais sombrios de sua vida deu um significado completamente novo à letra. A senhora sabe que essa música nasceu de uma experiência muito pessoal minha também? Disse Roberto. Não sabia, seu Roberto. Pode me contar? Escrevi ela num período difícil da minha vida, quando estava questionando muitas coisas. A música foi uma forma de encontrar paz, de renovar a fé. Saber que ajudou a senhora a encontrar forças me emociona profundamente. Dona Chica pegou o radinho da bolsa e o segurou carinhosamente. Esse radinho aqui é mais que um aparelho, seu Roberto. É minha companhia, meu consolo, minha alegria. Quando a solidão aperta, eu ligo e é como se tivesse gente em casa. Roberto observou o aparelho antigo nas mãos dela. As bordas estavam gastas, os botões desbotados, mas funcionava perfeitamente. Era um símbolo de resistência, assim como a própria Dona Chica. Posso pedir para ligar uma música agora? Perguntou Roberto. Claro, seu Roberto. Qual música o senhor gostaria de escutar? Como vai você? A senhora disse que era especial para o senhor e o Joaquim. Dona Chica sorriu e ligou o rádio. Por coincidência, ou talvez não fosse coincidência, a rádio estava tocando exatamente uma música de Roberto Carlos. Era Emoções, outra composição clássica. Os dois ficaram escutando em silêncio. Roberto observava o rosto de Dona Chica, Que cantarolava baixinho com os olhos fechados. Ela parecia estar revivendo décadas de memórias, embaladas por aquela melodia. Quando a música terminou, Dona Chica abriu os olhos e sorriu. Seu Roberto,
Posso dizer uma coisa? Hoje foi o dia mais especial da minha vida desde que o Joaquim partiu. Não só por causa da ajuda que o Senhor está me dando, mas por ter descoberto que o homem que canta essas músicas lindas é uma pessoa ainda mais linda por dentro. Roberto se aproximou e segurou delicadamente as mãos de Dona Chica. Dona Chica, eu é que descobri algo especial hoje. Descobri que minhas músicas têm um poder que eu nem imaginava. Elas não são só entretenimento, são companhia verdadeira para pessoas como a senhora. Naquele momento, ele entendeu que aquele encontro não havia sido casual. Era como se décadas de carreira tivessem se resumido a aqueles minutos preciosos, conversando com uma mulher simples que representava a essência do seu público mais fiel. Roberto olhou no relógio e percebeu que já passava das 17 horas. Havia mais de 2 horas que estava conversando com Dona Chica, e o tempo parecia ter voado. A diretora do hospital havia passado pelo corredor algumas vezes, claramente ansiosa para dar continuidade à agenda oficial, mas Roberto ignorou completamente os sinais. Dona Chica, a senhora disse que a Márcia trabalha numa padaria aqui perto? Perguntou Roberto, curioso para conhecer mais sobre a família. Trabalha sim, na padaria São José, ali na Rua do Catete. Ela entra às 5 da manhã e sai às 2 da tarde. Deve estar chegando em casa agora, respondeu Dona Chica, consultando um relógio simples no pulso. E ela sabe que a senhora veio fazer exames hoje? Sabe, ela queria vir junto, mas como eu disse, não pode faltar no trabalho. O patrão dela é meio exigente e ela precisa do emprego, explicou Dona Chica, com uma ponta de preocupação na voz. Roberto ficou pensativo. A senhora tem telefone? Gostaria de ligar para Márcia e contar as novidades. Dona Chica sorriu timidamente. Tenho um celular que a Márcia me deu no ano passado, mas só uso para emergências. Ainda estou aprendendo a mexer nessas coisas modernas. Ela tirou da bolsa um aparelho simples, daqueles modelos básicos para idosos, com botões grandes e funções limitadas. Roberto observou que tinha apenas o essencial, ligações e mensagens. Quer que eu ajude a senhora a ligar para ela? Ofereceu Roberto. Ai, seu Roberto, acho que ela não vai acreditar. Como é que vou explicar que estou aqui conversando com o senhor há 2 horas? Disse Dona Chica, rindo nervosamente. Deixa que eu explico, disse Roberto, pegando delicadamente o telefone. Dona Chica ditou o número e Roberto discou. Após 3 toques, uma voz feminina atendeu do outro lado. Oi, mãe, como foi no médico? Está tudo bem? Márcia, aqui é Roberto Carlos. Estou conversando com sua mãe aqui no hospital, disse Roberto com sua voz característica. Do outro lado da linha houve um silêncio total. Depois, a voz de Márcia retornou, visivelmente alterada. Desculpa, não entendi. Quem está falando? É o Roberto Carlos mesmo, filha, disse Dona Chica, pegando o telefone de volta. Ele estava visitando o hospital e parou para conversar comigo. Está aqui do meu lado. Mãe, para de brincadeira. Isso não é hora para piada, respondeu Márcia, claramente incrédula. Roberto pegou novamente o telefone. Márcia, entendo sua surpresa. Realmente sou eu. Sua mãe é uma pessoa muito especial. E estamos tendo uma conversa linda aqui. Ela me contou sobre você, sobre os filhos, sobre o trabalho na padaria. Márcia ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Meu Deus, é verdade mesmo. É o Roberto Carlos de verdade falando comigo? É sim, Márcia. E quero que você saiba que sua mãe falou de você com muito orgulho. Disse que é uma filha maravilhosa, que a ajuda sempre que pode. Eu não sei o que falar, gaguejou Márcia. Minha mãe adora o senhor. A gente cresceu escutando suas músicas em casa. Depois que meu pai morreu, ela escuta ainda mais. Roberto sentiu uma pontada de emoção. Márcia, posso contar uma novidade? Vou custear todo o tratamento de saúde de sua mãe, os medicamentos, os exames, tudo o que ela precisar. Do outro lado da linha, Márcia começou a chorar. Não é possível, isso não pode estar acontecendo de verdade. Dona Chica pegou o telefone de volta. É verdade, filha. O Roberto Carlos é um anjo que Deus colocou no meu caminho hoje. Não precisa mais se preocupar com os remédios caros. Mãe, eu estou saindo do trabalho agora. Posso ir aí no hospital? Preciso ver isso com meus próprios olhos,
disse Márcia, ainda soluçando. Claro que pode, filha. A gente tá aqui, respondeu Dona Chica. Quando desligaram, Roberto observou que os olhos de Dona Chica brilhavam de uma forma diferente. Era como se uma carga pesada tivesse saído de seus ombros. Seu Roberto, A Márcia vai ficar maluca. Ela sempre sonhou em conhecer o Senhor. Quando era pequena, ficava cantando suas músicas o dia inteiro, contou Dona Chica. E ela gosta de que músicas especificamente? Ela adora a proposta. Vive cantando essa música enquanto arruma a casa. Diz que quando escuta, sente vontade de dançar, respondeu Dona Chica, sorrindo ao lembrar da filha. Roberto conhecia bem o impacto de proposta nas gerações mais novas. Era uma música que transcendia idades, conectando pais e filhos através da melodia. 20 minutos depois, uma mulher de 42 anos apareceu na porta do quarto, ofegante como se tivesse corrido. Márcia era uma versão mais nova de Dona Chica. Mesmos olhos expressivos, mesmo sorriso caloroso, mesma simplicidade no vestir. Usava o uniforme da padaria, uma camiseta branca com o logo São José e uma calça jeans desgastada. Mãe, disse Márcia, ainda sem coragem de olhar para Roberto. Entra, filha, vem conhecer o Roberto Carlos, disse Dona Chica, fazendo um gesto para que se aproximasse. Márcia entrou devagar no quarto, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Quando finalmente olhou para Roberto, suas pernas bambearam e ela precisou se apoiar na parede. Meu Deus do céu, é mesmo Roberto Carlos, murmurou, levando a mão ao peito. Roberto se levantou e estendeu a mão para cumprimentá-la. Muito prazer, Márcia. Sua mãe falou muito de você. Márcia apertou a mão dele com reverência, como se estivesse tocando uma relíquia sagrada. Senhor Roberto Carlos, eu não sei o que falar. O senhor salvou nossa família hoje. Não salvei nada, Márcia. Só fiz o que qualquer pessoa faria numa situação dessas, respondeu Roberto, com sua humildade característica. O senhor não entende, disse Márcia, se aproximando da mãe. Desde que meu pai morreu, minha mãe vinha definhando. Ela disfarçava, mas eu via que estava perdendo a vontade de viver. E, sobre os remédios, Eu estava me matando de trabalhar e não conseguia dar conta de tudo. Roberto observou mãe e filha se abraçarem. Haviam décadas de cumplicidade naquele gesto, uma relação construída com amor e sacrifício mútuo. Márcia, posso perguntar sobre seus filhos? Sua mãe disse que são pequenos, disse Roberto, genuinamente interessada. Tenho 2, senhor Roberto Carlos. O Pedro tem 8 anos e a Ana tem 5. Eles estão com a vizinha agora, respondeu Márcia, enxugando os olhos. E eles conhecem minhas músicas? Márcia sorriu pela primeira vez desde que chegara. Conhecem sim, especialmente o Pedro. Ele vive cantando emoções. Diz que quando crescer vai ser cantor igual ao senhor. Roberto sentiu o coração se aquecer. Gostaria muito de conhecer eles algum dia. A conversa foi interrompida pela chegada da diretora do hospital, que finalmente decidiu intervir. Ela entrou no quarto acompanhada de 2 seguranças e um fotógrafo oficial. Senhor Roberto Carlos. Peço desculpas pela intromissão, mas temos a cerimônia de doação agendada. A imprensa está esperando há mais de 1 hora, disse a diretora, visivelmente nervosa. Roberto olhou para Dona Chica e Márcia, depois para a diretora. Doutora, preciso de mais alguns minutos aqui. A cerimônia pode esperar. A diretora insistiu. Mas, senhor Roberto Carlos, são jornalistas importantes. Eles vieram especialmente para cobrir sua doação. Entendo, doutora, mas o que estou vivendo aqui é mais importante que qualquer cerimônia oficial, respondeu Roberto com firmeza. Dona Chica se sentiu desconfortável com a atenção. Seu Roberto, não se atrase por nossa causa. A gente entende que o senhor tem compromissos importantes. Roberto se aproximou dela e segurou suas mãos. Dona Chica, não há compromisso mais importante hoje do que nossa conversa. A senhora me ensinou mais sobre música em 2 horas do que muitas reuniões em anos. A diretora percebeu que não conseguiria convencer Roberto e se retirou com sua equipe, prometendo reagendar a cerimônia. Quando ficaram sozinhos novamente, Márcia se aproximou de Roberto. Senhor Roberto Carlos, posso contar uma coisa? Quando meu pai estava morrendo, ele pediu 2 coisas para minha mãe. A primeira era para ela cuidar da saúde. A segunda era para ela nunca parar de escutar suas músicas. Roberto sentiu um nó na garganta.
Ele realmente pediu isso? Pediu sim. Disse que suas músicas haviam sido a trilha sonora da vida deles e que, enquanto ela continuasse escutando, uma parte dele continuaria viva, contou Márcia, com os olhos marejados. Dona Chica puxou o radinho da bolsa e o mostrou para a filha. Márcia, conta para o Roberto Carlos sobre o radinho. Márcia sorriu através das lágrimas. Esse radinho aqui tem uma história. Meu pai comprou em 1983, quando eu era pequena. Ele disse que queria garantir que a gente sempre pudesse escutar as músicas do Roberto Carlos em casa. Roberto observou o aparelho com novo interesse. E funciona até hoje? Funciona sim. Minha mãe cuida dele como se fosse um tesouro. Quando estava faltando dinheiro para os remédios, eu sugeri vender, mas ela disse que preferia passar fome a se desfazer dele, contou Márcia. Por que era tão importante assim? Perguntou Roberto, embora intuísse a resposta. Dona Chica acariciou o ratinho antes de responder. Porque esse radinho representa a nossa família, seu Roberto Carlos. Ele tocou suas músicas quando a Márcia nasceu, quando ela casou, quando meus netos nasceram. Tocou quando meu Joaquim ficou doente, tocou no dia que ele morreu. Esse radinho é nossa história. Roberto ficou profundamente emocionado. Aquele objeto simples representava décadas de vida, amor, alegrias e tristezas embaladas por suas composições. Posso pedir uma coisa para vocês duas? Disse Roberto, depois de um momento de silêncio. Mãe e filha acenaram que sim. Quero que vocês continuem usando esse radinho. Quero que ele continue tocando música por muitos anos ainda. E quando os netos da Dona Chica crescerem, quero que ela conte a história desse radinho para eles. Pode ter certeza que vamos fazer isso, seu Roberto Carlos, prometeu Márcia. Roberto se levantou e caminhou até a janela. O fim de tarde dourado entrava no quarto, criando uma atmosfera especial. Sabem de uma coisa? Hoje descobri que minha música tem um poder que eu não conhecia completamente. Ela não apenas diverte ou emociona, ela vira parte da vida das pessoas. Dona Chica se levantou com dificuldade da cadeira e se aproximou dele. Seu Roberto Carlos, posso falar uma coisa? O Senhor revolucionou a vida da nossa família hoje, mas não foi só por causa da ajuda financeira. Como assim, Dona Chica? Foi por ter mostrado que o homem que canta essas músicas lindas tem um coração ainda mais lindo. Agora, toda vez que eu escutar suas canções, vou lembrar não só do meu Joaquim, mas também deste dia especial. Roberto sentiu que havia descoberto algo fundamental sobre sua própria missão como artista. Durante décadas, havia focado na técnica, na perfeição, no sucesso comercial. Mas ali, naquele quarto simples de hospital, entendeu que o verdadeiro poder da música estava na capacidade de criar conexões humanas profundas. Dona Chica, Márcia, vocês me deram um presente hoje. Me lembraram por que comecei a fazer música, disse Roberto, sua voz embargada de emoção. Márcia se aproximou. Senhor Roberto Carlos, o senhor que nos deu o presente, devolveu a esperança para nossa família. Não, Márcia. Vocês me devolveram o sentido da minha obra. Me mostraram que cada música que escrevo pode se tornar parte da história de uma família, respondeu Roberto. Naquele momento, os três entenderam que haviam vivido algo muito especial. Era mais que um encontro casual entre um famoso e seus fãs. Era o reconhecimento mútuo de como a arte pode transformar vidas e como as vidas podem dar sentido à arte. Dona Chica ligou o radinho mais uma vez. A música que tocava era Jesus Cristo, exatamente a canção que ela havia mencionado como sendo seu conforto após a morte do marido. Os três ficaram ouvindo em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos e emoções. Quando a música terminou, Roberto sabia que aquele momento ficaria gravado para sempre em sua memória, como um dos mais importantes de toda a sua carreira. Roberto olhou para o relógio e percebeu que já passavam das 18 horas. O encontro, que deveria durar alguns minutos, havia se transformado em quase 3 horas de conversa profunda. Mas, ao invés de pressa, ele sentia que precisava fazer algo mais antes de se despedir de Dona Chica e Márcia. Márcia, você disse que seus filhos estão com a vizinha. Eles moram longe daqui? Perguntou Roberto. Não, senhor Roberto Carlos. Moro ali na rua do Riachuelo, uns 15 minutos a pé. A Dona Carmen cuida deles quando preciso, respondeu Márcia.
Roberto ficou pensativo por alguns segundos. Vocês me fariam uma honra? Gostaria de conhecer as crianças e ver onde vocês moram. Claro, só se não for incômodo. Dona Tica e Márcia se entreolharam surpresas. Senhor Roberto Carlos, nossa casa é muito simples. Não temos nada especial para receber uma pessoa importante como o senhor, disse Márcia, visivelmente constrangida. Márcia, depois de tudo que conversamos aqui, a senhora ainda acha que eu me importo com isso? O que quero é conhecer melhor a família que me ensinou tanto hoje, respondeu Roberto com sinceridade. Dona Tica se levantou da cadeira, guardando cuidadosamente o radinho na bolsa. Se o senhor tem certeza, será uma honra recebê-lo em nossa casa. Roberto ligou para seu motorista e pediu para aguardar na porta do hospital. Depois, se dirigiu à diretora, que ainda esperava ansiosamente no corredor, e explicou que a cerimônia teria que ser reagendada para outro dia. A mulher ficou visivelmente frustrada, mas não teve escolha senão aceitar. O Mercedes preto causou alvoroço na rua do Riachuelo quando parou em frente ao prédio onde Márcia morava. Era um edifício antigo de 3 andares, com fachada descascada, mas bem conservado pelos moradores. Algumas pessoas se aproximaram curiosas, reconhecendo o carro de luxo em meio às ruas simples do bairro. Quando Roberto desceu do carro, acompanhado de Dona Tica e Márcia, um pequeno tumulto se formou. Vizinhos saíram às janelas, crianças correram para a calçada, e logo se espalhou a notícia de que Roberto Carlos estava ali. «Mãe, é melhor a gente subir rápido antes que vire uma confusão», disse Márcia, preocupada com a multidão que começava a se formar. Eles subiram até o 2º andar, onde Márcia abriu a porta de um apartamento pequeno, mas impecavelmente organizado. A sala tinha um sofá de 2 lugares, uma televisão pequena sobre um rack simples e nas paredes várias fotos da família. Roberto reparou que em muitas delas aparecia o radinho antigo. «Pedro, Ana, venham cá, tenho uma surpresa para vocês», chamou Márcia. 2 meninos apareceram correndo do quarto. Pedro, de 8 anos, era a cara do avô que Roberto havia visto nas fotos. Ana, de 5 anos, se escondeu timidamente atrás do irmão quando viu um estranho na sala. «Crianças, esse é o Roberto Carlos, o cantor que vocês escutam no radinho da vovó», disse Márcia. Pedro arregalou os olhos. «O Roberto Carlos de verdade? O que canta emoções?» «Esse mesmo», respondeu Roberto, se abaixando para ficar na altura do menino. «E você deve ser o Pedro que quer ser cantor quando crescer». O menino ficou vermelho de timidez, mas acenou que sim. Ana saiu de trás do irmão e se aproximou curiosa. «Você é famoso mesmo?» Perguntou Ana com a franqueza típica das crianças. Roberto riu. Sou sim, Ana. Mas sabe de uma coisa? Hoje descobri que não é importante ser famoso. O importante é fazer as pessoas felizes. Dona Tica se instalou numa cadeira na sala e ligou o radinho. Imediatamente começou a tocar uma música conhecida e Pedro começou a cantar junto. Roberto ficou encantado com a desenvoltura do menino. «Pedro canta muito bem», comentou Roberto para Márcia. «Ele puxa o avô. Meu pai também tinha uma voz bonita, cantava no coral da igreja», respondeu Márcia com orgulho. Roberto observou o apartamento enquanto as crianças brincavam ao redor dele. Era um lar simples, mas cheio de amor. Na cozinha pequena, conseguia ver que Márcia havia preparado o jantar das crianças. Na geladeira, alguns desenhos infantis presos por ímãs. No criado mudo da sala, uma foto do casamento de Dona Tica e Joaquim, jovens e sorridentes. «Márcia, posso usar seu banheiro?» perguntou Roberto. «Claro». «Senhor Roberto Carlos, é ali no corredor». Quando Roberto voltou, encontrou uma cena que o emocionou profundamente. Dona Tica estava no sofá com Ana no colo, Pedro sentado ao lado, e os 3 cantavam baixinho uma música que tocava no radinho. Márcia observava a cena da cozinha com um sorriso de contentamento que Roberto não havia visto antes. Era o quadro perfeito de uma família unida pelo amor e pela música. Roberto entendeu que aquela era a essência do que suas canções representavam. Não apenas entretenimento, mas as trilhas sonoras das vidas reais de pessoas reais. «Posso me juntar a vocês?» perguntou Roberto. «Claro, seu Roberto», disse Dona Tica, fazendo espaço no sofá. Roberto se sentou e começou a cantar junto. Pedro ficou extasiado ao ouvir a voz original de seu ídolo ali na sua sala. Ana batia palmas no ritmo da música.
Márcia largou o que estava fazendo na cozinha e veio se sentar no chão, completando o círculo familiar. Por 15 minutos, Eles cantaram juntos várias músicas. Roberto improvisou algumas partes, criando versos especiais para as crianças que gargalharam de alegria. Era um momento mágico que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Quando a música parou, Ana se aproximou de Roberto e perguntou: Tio Roberto, você vai voltar aqui? Roberto olhou para aquela criança inocente e sentiu o coração se apertar. Ana, toda vez que vocês ligarem esse radinho e escutarem minhas músicas, eu vou estar aqui com vocês. Na música, a gente sempre fica junto. Pedro se levantou e correu até o quarto, voltando com um caderno escolar. Senhor Roberto Carlos, posso pedir um autógrafo? É para mostrar na escola. Roberto pegou o caderno e escreveu: Para Pedro, que vai ser um grande cantor. Continue cantando e fazendo as pessoas felizes. Com carinho, Roberto Carlos. Ana também quis um autógrafo, então Roberto escreveu em outro papel: Para Ana, princesinha que ilumina esta casa. Nunca perca esse sorriso. Roberto Carlos. Chegou um momento em que Roberto sabia que precisava se despedir. Já eram quase 19 horas e seu motorista havia ligado discretamente avisando que outras pessoas começavam a se juntar na rua, atraídas pela notícia de que Roberto Carlos estava no bairro. Acho que preciso ir embora antes que virem um tumulto aqui na rua, disse Roberto com pesar. Entendemos, seu Roberto Carlos. O senhor já fez muito mais por nossa família do que podíamos sonhar, respondeu Márcia. Mas Roberto não estava satisfeito apenas com a promessa de custear o tratamento médico. Durante aquelas horas de conversa, havia tido uma ideia que considerava ainda mais importante. Antes de ir, quero fazer uma última coisa, disse Roberto, pegando seu celular. Ele ligou para Marina, sua assessora. Marina, quero que você organize algo especial. Vou mandar o endereço de uma família aqui no Rio. Quero que uma equipe venha amanhã de manhã instalar um sistema de som novo para eles. Nada extravagante. Mas um equipamento bom, que toque músicas com qualidade. Dona Chica tentou protestar, mas Roberto fez um gesto pedindo silêncio. E uma coisa mais importante, Marina. Quero que você entre em contato com a escola do Pedro, vou mandar os dados. Quero custear aulas de música para ele. Se tem talento e vontade de ser cantor, vamos dar a ele a oportunidade que merece. Pedro não entendeu completamente o que estava acontecendo, mas quando Márcia explicou, o menino começou a chorar de alegria. De verdade, seu Roberto Carlos? Vou poder aprender música de verdade? Vai sim, Pedro, e quero que você me prometa uma coisa. Vai estudar muito e nunca desistir dos seus sonhos, disse Roberto, ajoelhando-se na frente do menino. Prometo, seu Roberto Carlos, prometo. Ana, que não queria ficar de fora, perguntou: E eu, tio Roberto, também posso aprender música? Roberto riu e acariciou o cabelo da menina. Claro que pode, Ana. Quando você crescer mais um pouquinho, vai poder fazer aulas também. Márcia estava chorando abertamente agora. Senhor Roberto Carlos, como é que vamos agradecer tudo isso? O Senhor mudou a vida da nossa família para sempre. Roberto se levantou e olhou para todos eles. Dona Chica segurando o radinho como um tesouro, Márcia com os olhos brilhando de gratidão, Pedro sonhando com seu futuro musical e Ana sorrindo inocentemente. Vocês já me agradeceram, Márcia. Me agradeceram mostrando que minhas músicas não são apenas canções. São parte das histórias de vida de vocês. Isso vale mais que qualquer prêmio ou reconhecimento que já recebi. Dona Chica se aproximou de Roberto e segurou suas mãos uma última vez. Seu Roberto Carlos, vou contar essa história para meus bisnetos quando eles nascerem. Vou contar como um dia um anjo apareceu na vida da nossa família. Não sou anjo, Dona Chica. Sou apenas alguém que foi abençoado por conhecer pessoas especiais como vocês, respondeu Roberto, visivelmente emocionado. Na hora da despedida, Roberto abraçou cada um deles. Quando chegou a vez de Dona Chica,
Ela sussurrou em seu ouvido. Obrigada por ter devolvido a esperança para uma velha como eu. Obrigado por ter me lembrado por que faço música, respondeu Roberto. Na porta do apartamento, Roberto se virou uma última vez. Prometem que vão continuar cantando minhas músicas? Prometemos, responderam todos em coro. Roberto desceu as escadas devagar, gravando na memória cada detalhe daquele momento. Na rua, cerca de 50 pessoas se aglomeravam ao redor do Mercedes. Quando ouviram, começaram a aplaudir espontaneamente. Roberto acenou e entrou no carro rapidamente, mas não antes de olhar uma última vez para a janela onde Dona Chica, Márcia e as crianças acenavam. No trajeto de volta, Roberto ficou em silêncio, refletindo sobre as últimas horas. Seu motorista tentou puxar conversa algumas vezes, mas percebeu que o patrão estava mergulhado em pensamentos profundos. Quando chegaram à sua casa em São Conrado, Roberto subiu direto para seu estúdio particular. Pegou o violão e começou a tocar algumas notas aleatórias. Aos poucos, uma melodia começou a se formar. Não era uma música nova que estava compondo, mas sim uma releitura emocional de Detalhes, a música que havia ouvido Dona Chica cantarolar no hospital. Naquela noite, Roberto Carlos dormiu com a certeza de que havia vivido um dos dias mais importantes de sua vida. Não por causa dos negócios fechados ou compromissos cumpridos, mas por ter redescoberto a essência humana por trás de sua arte. Na rua do Riachuelo, Dona Chica ligou o radinho uma última vez antes de dormir. Quando começou a tocar Nossa Senhora, ela sorriu e sussurrou: "Obrigada, Joaquim, por ter mandado esse anjo para mim." E pela primeira vez em meses, ela adormeceu em paz, sabendo que o futuro traria dias melhores para sua família. Márcia deitou Pedro e Ana, que passaram a noite toda falando sobre o tio Roberto que havia aparecido em suas vidas como um personagem de conto de fadas. Pedro segurou o caderno com o autógrafo contra o peito, sonhando com as aulas de música que começaria em breve. E o radinho antigo continuou tocando baixinho na sala, como havia feito por mais de 40 anos, conectando gerações através da música e do amor. Agora com uma história ainda mais especial para contar, sobre o dia em que a música saiu do aparelho e se transformou em gestos concretos de bondade e esperança. A partir daquele dia, toda vez que Roberto Carlos subia ao palco ou entrava em estúdio, ele carregava consigo a lembrança de Dona Chica, de sua família e da lição mais valiosa que havia aprendido: que a verdadeira grandeza de um artista não se mede pelo sucesso, mas pela capacidade de tocar corações e transformar vidas através de gestos simples de humanidade.